A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo, hoje no capítulo 2 e no versículo 1 e no versículo 2, onde a Bíblia nos diz: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. O versículo 5 diz: E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam na borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E o versículo 6 diz: E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então, versículo 7 vai dizer: Disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher o tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe-o à filha de Faraó, e quando o adotou, chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o capítulo 2 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10, onde nós lemos que nasce Moisés, um homem que entraria para a história de Israel e faria uma grande diferença na terra. E é interessante observarmos o contexto do nascimento de Moisés. Se nós voltássemos ao capítulo anterior, a partir do versículo 15, nós veríamos o rei dando uma orientação às parteiras que, quando fossem ajudar as hebreias a fazer o parto dos seus filhos, se percebessem que a criança era homem, deveriam matá-los, mas se fossem mulheres, que deixassem viver. E então, em meio a esta perseguição ao povo de Israel, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele levanta uma provisão. E quando nós olhamos para o capítulo 2, em meio a este contexto que nasce Moisés, e a Bíblia diz então que quando ele nasce, ali ele tinha uma aparência diferente. Era como se houvesse algo que fizesse as pessoas acreditar que aquela criança seria alguém que faria a diferença. E então, eles pegam aquela criança, esconde-o por 3 meses e, não podendo mais escondê-lo, faz-se uma arca de junco e ali coloca betume para que ela não entre água,
para colocá-la sobre o rio. Estrategicamente, certamente, elas escolheram um horário que talvez habitualmente a filha de Faraó iria àquele rio para poder se lavar. E o Senhor deu graça que a filha de Faraó interessou-se por aquela criança. E aqui a gente vê algumas maravilhas que acontecem nesse texto, que é para nós glorificarmos ao Senhor. Primeiro, nós vemos que havia uma ordem dada pelo rei para que esta criança fosse morta. E então a gente vê que essa criança permanece viva. É o primeiro milagre que a gente pode contemplar nesse texto. A segunda coisa que a gente pode ver é que, para que essa criança fosse salva, ela fora colocada em um rio e ela fora colocada em uma arca preparada para livrar-se então de se afogar naquele rio. E quando a gente vê a arca na Bíblia, a gente sempre está vendo ela associada a um volume de águas ao seu redor que coloca em risco aqueles que estão sobre ela. E assim era com Moisés. À semelhança do que vimos com Noé, a arca salvou a Noé e a todos os que estavam nela. Aqui também nós vemos uma arca, agora pequenina, mas que salva a vida de Moisés. Esta arca sempre vai simbolizar Cristo. Cristo que é aquele que também garante que todos quantos estiverem dentro desta arca chamada fé em Jesus Cristo estarão salvos. E esta arca está andando sobre um grande rio. E esse rio é um rio que oferece risco àqueles que não estão dentro da arca. Quando veio o dilúvio e a arca passou a navegar sobre aquelas águas, tudo que estava fora da arca pereceu. Quando a gente olha para esse texto e a gente vê que essa arca foi feita com juncos para que boiasse e ela foi betumada com betume para que ela não entrasse água e não afundasse por causa do peso da criança, a gente vê que se houvesse uma falha nesse processo, com certeza aquela criança se afogaria. Seria sucumbida pelas águas que estavam ao seu redor. Mas a arca a livrou. A arca é Cristo. A arca é o Senhor Jesus Cristo que nos livra. E nós precisamos estar dentro desta arca. Então esta é a segunda coisa que nós vemos nesse texto, que nos chama a atenção. Agora, para você dar glória a Deus, nós vamos perceber que a Bíblia vai nos dizer que quando a filha de Faraó encontra o menino, ela diz assim: olha, procure uma das hebreias para que crie esta criança. E então, ali aquelas mulheres vão e encontram exatamente a mãe de Moisés para cuidar dele, demonstrando que o risco, o perigo que às vezes o inimigo e o homem cria contra as nossas vidas passará a ser talvez a provisão de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a Bíblia nos diz que aquela mulher chega e diz: olha, cuida deste menino e eu lhe darei o seu salário. Então, a mãe do menino passou
a receber para cuidar de seu próprio filho, até que ele fosse entregue à filha de Faraó. Então, isto é a provisão de Deus. Por isso eu quero lhe dizer, vale a pena estar na arca. Vale a pena estar na fé em Jesus, em obediência à sua palavra, ainda que isso tenha que contrariar a vontade do mundo. Pois Deus, Ele vai fazer maravilhas pelas nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você e toda a sua casa possa entrar e permanecer na arca. Jesus te ama, Jesus entregou a vida por você e Ele quer que você esteja nela, nessa grande arca. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.